Érica, como coautora do filme Renascimento do Parto, você já deve ter conhecido muitas mulheres e por conta do filme, aquelas informações contidas ali, buscaram outra opção no momento do nascimento, buscaram uma equipe humanizada, por exemplo. E as mulheres que não têm essa opção, o que elas podem fazer com essas informações para buscar um parto mais respeitoso? Bom, eu recebi ao longo desses anos centenas de relatos mais diversos, né, de como a informação empoderou essas mulheres para que elas tomassem escolhas diferentes. Algumas poucas mulheres que têm recurso, como você falou, elas puderam escolher uma equipe particular que fosse mais afinizada com aquela expectativa que elas tinham criado, né? Isso já resolveria o problema. Para a grande maioria da população que não tem essa possibilidade, abriu-se uma discussão em nível nacional que mudou um pouco essa realidade. Então a gente viu iniciativas, não só por conta do filme, claro, mas de toda a discussão que nos últimos anos tem acontecido, inclusive de políticas públicas, né? Isso já deu uma melhorada, o governo incentivou bastante, o Ministério da Saúde, o próprio Conselho Federal de Medicina, que essas taxas de cesariana caíssem, né? Que se eliminasse a violência obstétrica. E as mulheres munidas de informação, por exemplo, de leis que já existiam antes, como a lei do acompanhante, e que muita gente não sabia, né, que elas tinham direito a ter um acompanhante. Mais recentemente, muitos estados têm a lei da doula. Então, você, além de ter direito de levar um acompanhante, você tem direito a ter uma doula também, né? Porque antes você tinha que optar entre um e outro. Então, em muitos estados já existem essa lei. Portarias do Ministério da Saúde que incentivam, por exemplo, o contato pele a pele na primeira hora de vida, a amamentação na primeira hora de vida. Essas mulheres acessarem essas informações e saberem que são direito delas, já mudou muita coisa, porque elas chegam no hospital, às vezes, com uma lei impressa, elas já chegam com um discurso muito mais empoderado, a equipe já vê, opa, ali tem uma mulher que sabe do direito dela, então já fica com receio, né, de praticar uma violência obstétrica, porque sabe às vezes que pode ser processado, como tem acontecido. Elas sabem que elas podem recusar procedimento, então mesmo num hospital público, por exemplo, elas sabem que a episiotomia não deve ser feita de rotina, que a Organização Mundial de Saúde não recomenda isso, então ela chega e fala, eu não autorizo que você faça uma episiotomia em mim. Logo no começo, né? Logo no começo, às vezes no ato que está prestes a acontecer. Porque às vezes a mãe, ela, por exemplo, se ela está anestesiada, por exemplo, às vezes ela só vai saber ali, né? Depois. Esse que é o maior problema, né? Tem muita mulher que já chega com plano de parto, né? Que não tem um valor legal no sentido de que o hospital ele não é obrigado a tratar aquilo ali como a verdade absoluta, mas muitas vezes pela presença de um acompanhante bem informado, de uma doula, de um plano de parto, a conduta já muda. Então, assim, mesmo para mulheres que não tiveram a condição de pagar por uma equipe particular, eu recebo muito relato nesse sentido. Assim, fui atrás de informação, mudei minha visão sobre parto. Às vezes elas têm plano de saúde e eu pago plano de saúde, então eu vou usar meu plano de saúde, mas aí perceberam que às vezes a realidade na cidade delas do SUS era melhor, e aí mudou para o SUS. Então esses relatos chegam bastante. Claro que ainda existe, talvez a maioria, infelizmente, né, dos relatos não são tão positivos. Ainda existe muito violência obstétrica, ainda existe uma taxa de cesariana que não abaixou tanto assim de lá para cá. Pelo contrário, ela só parou de subir, né? Mas a gente não abaixou drasticamente como a gente esperava, mas tem muito relato positivo surgindo, sim. Então a gente pode dizer que assim, não desistam, façam seu plano de parto, se interem das leis e busquem a informação para na hora do parto elas poderem exigir seus direitos. Isso, e aproveitando que a gente está numa onda que as políticas públicas estão a nosso favor, né? Então tem projeto de lei de parto humanizado, às vezes federal, às vezes só estadual, mas o governo está a nosso favor nesse sentido, o Conselho de Medicina está a nosso favor. Então é um movimento que a gente tem que aproveitar agora para demandar, né? Assim, não adianta ficar criticando no sofá de casa, né? A gente tem que ir para a rua e ter que lutar pelos direitos
ali durante a gestação, visitar os hospitais, se informar quais são as práticas de cada hospital, se informar sobre as taxas de cesariana dos médicos com plano de saúde. Hoje a ANS, né, que é a agência reguladora, a Agência Nacional de Saúde, ela já tem também um dispositivo que os planos são obrigados a informar a taxa de cesariana de cada médico, então eles têm 15 dias para te retornar. Então a gente tem que começar a usar isso a nosso favor e correr atrás, né? Não só esperar que caia prontinho na nossa mão.